Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Você já ouviu falar em constelação familiar sistêmica? Tem ideia de como é que isso pode impactar a sua vida? E sobre esse assunto a gente conversa com o médico e psicólogo Roberto Debski. Boa noite, doutor, bem-vindo. Como vai, Roberta? Um prazer estar aqui novamente. Também conversamos com Maria Ângela Rocha Camargo, aluna. Boa noite, Maria Ângela, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada por estar aqui. Só lembrar, então, que você também pode participar do Notícias em Debate. Envie sua pergunta com vídeo gravado na horizontal para a nossa página no Face TVB Band. Deixe registrado seu comentário, sua pergunta ou sugestão. Bom, vamos começar falando, então, hoje sobre constelação familiar, que é um assunto que está bastante em alta agora, está todo mundo falando. O que é isso, doutor? O que é uma constelação familiar? Então, constelação familiar é uma terapia breve, uma abordagem terapêutica, psicoterapêutica, não é? Só que o nome confunde bastante. Quando a gente fala constelação, as pessoas imaginam uma série de coisas, tem a ver com astrologia, com misticismo. Não, na verdade o termo constelação ele é uma tradução do alemão e a palavra original significa posicionamento. Então, na verdade, a constelação ela fala da ordem, da organização das pessoas no seu sistema familiar, que é porque todos nós viemos de um sistema familiar, nossos pais, avós, todos os antepassados que viveram a história, e como a gente herda as características genéticas de toda essa família, a gente também herda as histórias, os dramas, as perdas, a gente passa isso adiante para a família. E muitas vezes alguém tem sensações, tem dificuldades, por exemplo, de relacionamento afetivo ou dificuldades profissionais e a pessoa não sabe de onde vem isso. Muitas vezes ela está identificada com alguém da sua família que passou por um problema semelhante. E a gente já sabe, a ciência hoje explica que existe como se fosse uma herança epigenética, uma herança que vem talvez também através dos genes, de quando a gente sofre algum trauma na família, isso pode ser passado adiante. Então a constelação familiar, a constelação sistêmica, ela fala de uma terapia que ajuda a gente a identificar a origem dos problemas, dos transtornos, das dificuldades que a gente traz. E geralmente ligadas a dinâmicas disfuncionais ou doentias que a gente tem, que vem da nossa família de origem. Agora, o senhor falou de traços da nossa família, mas pula alguma geração? Por exemplo, se eu tive um trauma, alguma coisa que afetou a minha vida, eu posso passar isso geneticamente para o meu neto? Pode. A transmissão, ela se dá, né? Uma das origens que a gente pensa é uma transmissão epigenética, de mudança de comportamento afetando a expressão dos genes. Outras é o próprio inconsciente coletivo, o inconsciente familiar, que traz esse tipo de informação. E não necessariamente é de pai para filho. Muitas vezes a gente se identifica com a história e vive uma história parecida com algum tio ou com algum bisavô. A gente não sabe. A gente olhando no sistema, na terapia, porque ela é uma terapia sistêmica, ela fala das pessoas que estão pertencentes a um sistema familiar, você pode ter esse padrão de identificação com qualquer pessoa, independente de ser pai, de ser direto pai ou avô, pode ser um tio, pode ser alguém do sistema familiar que não seja diretamente ligado. Bom, a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor dar ainda essa situação, que ela é um pouco complexa, mas eu queria agora conversar com a Maria Ângela. Maria Ângela, você participou de uma constelação, é isso? Você constelou, é assim que fala, é o verbo? Você constelou? O que significa constelar? Eu trago o problema, né, o meu problema, para o doutor, que ele é o facilitador. Eu explico para ele o que eu quero constelar. E aí ele vai chamar as pessoas que estão na sala, no ambiente, a gente chama de campo, né? Ele vai pedir para eu chamar alguém para representar eu, meu pai e minha mãe, depende do assunto que eu for constelar, né? Então vamos supor que eu vou constelar minha relação com meu pai e a minha mãe. Então ele, assim, logo ele já pede para chamar, por eu, o meu pai e a minha mãe. Que necessariamente não são eles, são pessoas que representam a figura deles. Sim, são representantes, tanto meu, que eu não entro no campo, né? Eu peço para alguém ser o meu representante e alguém ser o representante do meu pai e ser representante da minha mãe. Então, na verdade, quem está constelando está assistindo como se fosse um teatro do seu problema, assistindo então, de fora. Tanto que uma das origens da constelação é o psicodrama. O Bert Hellinger, que foi aquele
o que vamos dizer, sistematizou as constelações familiares, um terapeuta, ele é vivo, tem 92 anos, alemão, e na década de 70, 80 ele foi juntando várias terapias, foi aprendendo diversos sistemas para criar as constelações. Uma das origens era o psicodrama, do Moreno, né? Só que a gente pode dizer que é como se fosse um teatro, entre aspas, sem script, porque a abordagem da constelação ela chama fenomenológica, você não sabe o que vai aparecer. Né? Você coloca as pessoas para representar e elas vão representar aquilo que tem no sistema familiar, mas não colocado antecipadamente. Elas vão sentir os movimentos e vão representar o que a dinâmica como no exemplo da Ângela falou, a dinâmica do problema que ela vem trazer para a constelação. Então, se ela teve um problema com pai e mãe, aí a gente pede para alguém representar ela, o pai e a mãe, a gente vai ver a dinâmica de posicionamento, se o pai se afasta da mãe, se a filha fica entre o pai e a mãe. Mas como é que ela sugere isso? Ela, através das lembranças que ela tem, ela fala, o meu relacionamento com a minha mãe é mais próximo com o meu pai. Ela posiciona os integrantes? Posiciona inicialmente. Então, inicialmente, de acordo com o que ela sente, ela vai e coloca. É ela, por exemplo, no meio do pai e no meio da mãe, por exemplo, não é? E aí é a imagem inicial que ela tem do sistema familiar. E depois os movimentos ficam livres e as pessoas vão. Então, de repente, esse pai se afasta, essa mãe abraça a filha, porque eles vão sentir essa dinâmica de relacionamento e vão representar o que realmente acontece nessa família. E aí a gente pode identificar, através desses padrões, o que acontece, quais são as dificuldades, quais são os relacionamentos disfuncionais, o que aconteceu, e aí a gente pode trabalhar isso de uma maneira a colocar em equilíbrio no sistema esses relacionamentos. E dessa forma que você participou, Maria Ângela? Sim, foi dessa forma que eu participei. E como é que foi a sua sensação quando você viu? Eu não quero entrar no seu problema específico, só quero saber qual foi a sua reação quando você viu de fora o seu problema sendo resolvido. O que a pessoa sente? Sente um alívio? Sente uma angústia? Precisa resolver? Sai dali com o problema resolvido já? Eu acho que cada um sente de um jeito, né? No meu caso, eu constelei e eu estava com uma falta de ar muito grande. Eu sei que no dia dessa constelação, quando eu saí da constelação, quando terminou, né, eu saí com a respiração normal. Então eu já estava respirando bem, porque eu estava respirando bem cansada antes de começar e nos dias anteriores, né? E no dia da constelação eu simplesmente saí da constelação respirando super bem. Então eu me dei muito bem com a constelação. A constelação foi meu autoconhecimento, né? E serviu também para eu ver muitas dinâmicas da minha família, né? Muitas coisas que eu não entendia, porque eu tenho muita diferença de idade dos meus irmãos, então muitas coisas aconteceram antes de eu crescer, né? Ser adolescente. Então muitas coisas aconteceram na família e eu fui descobrir isso nas constelações, nas 2 constelações que eu participei. A gente fala como se fosse numa constelação, como é uma terapia única, né, uma terapia breve e única, você consegue ver coisas que você precisaria de muito tempo de outras terapias para descobrir. Então, muitos pacientes que eu encaminho para tratamento psicoterápico ou que psicólogos encaminham para fazer a constelação, quando fazem essa técnica, essa dinâmica, conseguem ter uma percepção tão ampliada que aceleram muito depois o processo terapêutico, psicoterapêutico. Ok, no próximo bloco a gente vai falar sobre constelação familiar na justiça brasileira. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é constelação familiar. E sobre isso a gente conversa com o Roberto Devski, que é psicólogo, e também com a Maria Ângela Rocha Camargo, que é aluna. A gente está falando sobre o que é essa constelação familiar, da onde ela surgiu, para onde ela vai, né, doutora? Agora, a justiça brasileira, ela tem usado essa técnica? Se é que eu posso chamar, é uma técnica? Posso chamar de técnica? Nós podemos falar que é uma técnica, que é uma abordagem, né, fenomenológica, e no direito, na justiça, vem sendo usada cada vez mais, de uma maneira muito eficiente, não é? Então a gente vê na mediação de conflitos, não é? O índice de porcentagem de solução desses casos antes de precisar
vai a julgamento, vai na faixa de 80% a 90%. Então, situações de separação conjugal, de guarda de filho, tudo isso, todas essas situações que são muito difíceis e sofridas, com a utilização da constelação, nessa mediação, a efetividade é muito grande. Então, o direito brasileiro vem usando cada vez mais a constelação. Mas ela também é utilizada em outras áreas, na pedagogia. Então você tem a pedagogia sistêmica, e os problemas escolares que a gente vê hoje são tão grandes, né? As dificuldades das crianças com os professores. Então você trazer a pedagogia sistêmica é olhar para a família dessa criança, de onde ela vem, né? Olhando de uma maneira mais ampliada. A questão então, do relacionamento, a gente está falando, do relacionamento, né? Dessa criança com a família, todo esse sistema trazendo um equilíbrio para a própria sala de aula. A gente tem, no México, por exemplo, é fortíssima a pedagogia sistêmica, está em várias faculdades, universidades ligadas inclusive ao governo. E também na área da saúde, né? Está entrando um pouco mais lentamente, mas também está entrando. Então, na psicologia, na medicina, ainda não tem uma aceitação total, mas anteontem, o ministro da Saúde, ele, através do SUS, né, foi liberada mais 10 áreas de atuação, práticas integrativas e complementares, para serem inseridas no rol de práticas do SUS. E a constelação familiar é uma delas. Isso não significa que ela vai ser utilizada prontamente, porque a gente sabe que tem necessidade dos recursos, né, a alocação de recurso, os gestores que vão definir para onde que vai a verba, e a gente vê o SUS brasileiro, né, que na teoria é tão bom, na prática, por diversos problemas que a gente não vai entrar aqui, tem muitas carências, né? Então, pensar que a constelação ou outras práticas integrativas vão ser utilizadas de imediato, quando se falta até mesmo recursos básicos médicos, é querer acreditar muito. Mas a gente espera que, com o tempo, isso possa também a ser mais implantado com eficácia, né? Agora, só para você ter uma ideia, já que a gente está falando de SUS, doutor, quanto custa um procedimento desse? Um procedimento, uma constelação? Olha, isso vai depender muito da região do país, do constelador. Pode variar entre 200 mil reais, eu não sei te falar exatamente, porque depende da experiência que o constelador tem, da prática, do local em que ele atende, não é? Existem constelações gratuitas feitas em grupos de doação, então tem diversas situações. Em cada lugar hoje a gente pode procurar, existem muitas pessoas, profissionais sérios, fazendo a constelação de uma maneira muito efetiva, ajudando muitas pessoas. E falando em relação a esses profissionais que fazem essa mediação, a gente está falando de relacionamento, de comportamento, né? Precisa necessariamente ser um psicólogo como o senhor? Não. Não precisa ser um psicólogo, mas na verdade você, quando vai trabalhar com uma questão tão delicada quanto o comportamento humano, os relacionamentos, a saúde, a gente precisa ser uma pessoa que tenha um autoconhecimento, um preparo, estudar muito, praticar muito para poder utilizar isso com outras pessoas. Então a responsabilidade e a ética tem que vir em primeiro lugar, com certeza. A Mariângela fez o curso, hoje você pode praticar a constelação em outras pessoas, é isso? Posso, mas por enquanto eu ainda não tenho a força de fazer isso. Então, por isso que eu continuo com as aulas com ele, que é muito importante, né? Porque cada dia a gente aprende um pouquinho mais, e isso vai somatizando, né? E a gente vai ficando com conhecimento cada vez maior, cada vez mais conectado, né? Com essa metodologia que é a constelação familiar, né? E quem sabe daqui a um tempo eu venha até a praticar. Agora, ainda dentro desse papel do mediador, doutor, por exemplo, vamos pegar uma suposição que a Mariângela pediu uma constelação porque ela tem problema com os pais. E a pessoa que vai ser o mediador, se ela também tiver, não foi tratado o problema com pai e mãe também, ela é capaz de ajudar? Então, a gente não fala mediador, é o termo da justiça, vamos dizer um facilitador da constelação, um terapeuta, não é? Ele tem alguns pilares básicos para poder atuar na área das constelações, assim como um psicoterapeuta teria a mesma coisa. Então, se você vai buscar um profissional para trabalhar uma questão sua, uma relação afetiva, um problema com os pais ou qualquer que seja, esse profissional que vai lhe atender, ele só vai conseguir te levar até o nível onde ele já foi.
Então, um dos pilares do profissional, que seja efetivo, que seja ético, é o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento. Então, nós sempre temos que estar fazendo a nossa própria terapia, nós temos que estar passando por processos de autoconhecimento, fazer supervisão, porque a responsabilidade é muito grande. Isso acontece, tem que acontecer com todos os profissionais que trabalham com pessoas, que vão lidar com as suas dinâmicas, com seus sofrimentos, né? Tem que se aprimorar cada vez mais para poder ajudar esse cliente realmente a ir além de onde ele está. A gente falou da questão da justiça, né, da saúde. Agora, as empresas também teriam como utilizar essa técnica para se porque as desenvolverem? empresas, elas são também um sistema, né? A gente fala constelações familiares, sistêmicas, porque todos os sistemas têm alguns padrões que têm que ser seguidos. A gente fala são as ordens no sistema, são leis sistêmicas da vida. Então existe nas empresas, nas organizações, assim como nas famílias, uma hierarquia. Tem quem vem primeiro, tem quem vem depois. Então, esse respeito, por exemplo, à hierarquia, à ordem de chegada no sistema, é uma das leis da vida que o Bert Hellinger colocou. Chama-se a lei da ordem ou da hierarquia. Hoje a gente vê crianças que estão atuando como se fossem maiores que os pais, que comandam na casa, que os pais não dão limite, não dão responsabilidade para esses filhos, que vão crescer com muitos problemas. Por quê? Porque não se observa a lei da hierarquia. Na empresa, a mesma coisa. Você tem uma organização. Imagina você que tem funcionários ou colaboradores de um mesmo nível hierárquico e um quer mandar no outro ou quer ir além do que o seu diretor ou que o seu gestor fala. Então, isso é uma quebra de padrão de hierarquia. Pode acontecer na empresa, nas famílias, e aí é um dos fatores que levam ao adoecimento nas famílias e nas empresas. Então, a constelação organizacional ou empresarial é feita para ter um diagnóstico daquele sistema empresarial, o que está acontecendo, de onde vem a origem dos problemas e poder também solucionar. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre constelação familiar. A gente vai falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Nós voltamos em instantes. Só um minuto. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é constelação familiar. E sobre isso a gente conversa com o psicólogo Roberto Debski e com Maria Ângela Rocha Camargo, aluna. Bom, eu queria agora tratar do assunto, doutor, que é o autoconhecimento, né? Tem como uma pessoa se sentir presa ao passado e ela detectar isso e pedir uma constelação? Então, em geral, não é porque nós saibamos que nós somos presos ao passado, mas todos nós somos. Não presos, mas na verdade a gente traz em nós todas as dinâmicas da nossa família. A história, todas as famílias têm histórias diversas, então pessoas que passaram por guerras, por perdas, por abortos, mortes, por alegrias também, por felicidade, não é? Então tudo isso fica como um padrão da família, não é? Então a gente vê muitas vezes pessoas que têm assim, dificuldade de relacionamento, não conseguem achar pessoas com quem tem uma boa relação, sempre atrai pessoas que vão trair, por exemplo, né? E você vai olhar para isso, de onde vem essa dificuldade de relacionamento? O que trouxe, não é? Então, muitas vezes, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, eles estão, de alguma maneira que a gente fala, existe um movimento que chama-se lealdade familiar. Então vamos dizer que a mãe ou o pai ou algum avô ou avó dessa pessoa teve uma relação muito infeliz, passou pelos mesmos problemas de trauma, de relacionamento, de traição, não é? Então essa pessoa está identificada a esse avô, essa avó, um tio, enfim, ele vai acabar inconscientemente repetindo o padrão de comportamento e ele não sabe, é algo inconsciente. Mesmo que ele não tenha tido contato com essa pessoa? Não tenha, pode ser alguma pessoa que ele nem conheceu, mas um sistema, a teoria dos sistemas fala o seguinte, todos os elementos de um sistema são interligados. Quando você tem algum problema, alguma exclusão de algum elemento no sistema, que é uma das leis, é o pertencimento, todo mundo faz parte no sistema. Então, se você teve esse que foi excluído, em algum momento futuro, algum descendente familiar vai apresentar um comportamento semelhante a esse, mesmo sem ter conhecido. E às vezes a gente não tem mais nem a informação. Por quê? Por uma lealdade familiar, muitas vezes. Ou se a gente quiser dar um exemplo mais direto, às vezes a mãe dessa moça ou desse rapaz passou por muitos problemas com o pai traiu, foi embora, aquelas dinâmicas todas de família, e essa moça ou esse rapaz não sente uma permissão interna, e isso é inconsciente, para poder ser feliz no relacionamento. Ele pensa inconscientemente e vem assim, como é que eu posso ser feliz se o meu pai ou minha mãe não foram felizes na relação? Então são os padrões que nos prendem, são padrões disfuncionais de família. E muitas vezes a gente não tem nem a informação.
Imagina que tem um segredo de família em alguma geração, não é? E aí aquilo não é falado, não pode ser colocado, sei lá, uma moça numa geração antiga que engravidou fora do casamento e não era permitido isso. Então, a família colocou ela para fora de casa, ela foi excluída do sistema, gerando um desequilíbrio, né? Foi embora. Então, em alguma geração futura, esse papel vai ser representado, essa identificação com essa pessoa excluída. E, às vezes, a informação já não existe mais, porque aqui nessa geração ninguém falava, foi um segredo, na geração seguinte quase não se sabia disso, em outra geração ficou um segredo, mas sem ninguém saber exatamente o que aconteceu, mas aquela sensação de mal-estar na família. E numa constelação você consegue identificar de onde veio esse padrão e corrigir esse rumo, né? Colocar as coisas em ordem, as pessoas no seu lugar adequado. E aí esse fluxo de amor, de informação na família vai saudavelmente para frente. Problemas com drogas também podem ser resolvidos com uma constelação familiar? O que isso significa? Então, quando você tem uma situação de drogadicção, você tem uma pessoa dependente de uma droga. E aí você fala assim, a família toda acha que é saudável e o doente é aquela pessoa que tem o problema da droga. Mas não. Droga é uma situação em que você tem dependência e codependência. Então, o dependente químico, ele tem essa drogadicção e a família tem uma relação de codependência. Então, em geral, você vai ver um que passa a mão na cabeça, outro que quer que vá embora. Geralmente assim, a mãe que faz tudo, coitado do filho, e o pai que não aceita. Geralmente é uma situação padronizada assim, mas é a família que é codependente e o drogado que é dependente. Então, é uma relação que simula uma relação disfuncional de mãe e filho, né? A dependência e codependência, porque a gente é dependente quando a gente nasce, quando a gente é pequeno, é bebê, né? E nessa relação dependente e codependente falta uma função saudável, que é a função do pai. Existe muito mais uma ligação de mãe e filho, e o pai muitas vezes está excluído, ou foi embora de casa, ou foi levado a sair dessa casa, e o filho ficou com a falta da função do pai. Ou às vezes até está presente na família, mas não está exercendo o seu papel, exato, né? Pode estar ali, o pai pode estar ali, mas não exercer a sua função, porque pai e mãe é diferente de função pai e função mãe. E a gente precisa ter vivido uma função saudável de pai e mãe para poder ir para a vida com o equilíbrio. Então a situação de droga é assim, em geral falando, que claro que cada uma tem a sua peculiaridade, você tem uma situação de dependente e codependente e uma falta de função pai. E aí esse filho, quando tem uma carência, ou a filha, ela vai para a droga, para tentar suprir uma carência, porque toda drogadicção ou toda a adicção ou vício em alguma coisa é a falta de algo que nós temos e vamos buscar em algo que não é saudável. Pode ser algum sentimento de rejeição em algum momento? Então, se você tem, vamos dizer assim, essa criança, né, que nasceu pequena, os pais tiveram seus conflitos e se separaram, né? E aí, por exemplo, houve uma alienação parental, ou seja, esse pai foi embora, né? E essa mãe falou assim, filho, olha, seu pai não gosta de você, não liga para você. Normalmente isso pode ser o contrário, né? Pode acontecer alienação de pai para mãe, de mãe para pai. Em geral, é o pai que vai embora e a mãe fica com essa criança e coloca de alguma maneira a informação para essa criança que esse pai não é bom. Só que se nós formos pensar, a criança é 50% pai, 50% mãe. Então, quando a mãe fala para ela, olha, seu pai não é bom, ou quando o pai fala para a criança, sua mãe não é boa, isso acontece muito nos conflitos de guarda, nas separações litigiosas, não é? Essa criança, ela sente inconscientemente assim, uma parte de mim não é boa. Porque, na verdade, ela é mãe e pai, e ela precisa inconscientemente ser leal à mãe e ser leal ao pai. E muitas vezes ambos, né, na sua disfunção, no seu problema emocional, colocam essa carga na criança que vai ficar dividida entre culpa, entre remorso, e aí o trauma vai para frente. Essa criança, quando crescer, certamente poderá ter dificuldades nos próprios relacionamentos afetivos ou em outras áreas da vida. Ok, Dr. Roberto Debski, muito obrigada pelas suas informações. Maria Ângela Rocha, muito obrigada pelas suas informações. Agradeço. E se você ficou ainda com alguma dúvida em relação à constelação familiar, manda um vídeo pra gente no nosso Facebook TVB Band. A gente volta a falar desse assunto. É só você mandar a sua sugestão. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e até mais.